Olá! Neste segundo vídeo, nós vamos conversar um pouco com aqueles que são os verdadeiros protagonistas de todo o sarau, os poetas. Olá! Estamos aqui com o Fiore, nosso querido ilustre figurinha carimbada da poesia da nossa cidade. Então, Fiore, vamos lá! Quem é Carlos Alberto Fiore e qual a sua relação de vida com a poesia? Carlos Alberto Fiore sou eu, presente. A minha relação com a poesia, ela vem desde os 12 anos. E de lá para cá eu tenho exercitado quase que diariamente a construção poética. E sempre, de alguma forma, estou escrevendo alguma coisa que acaba em poesia e um texto trabalhado para que eu possa futuramente usar como uma publicação. E isso é algo, vamos dizer assim, normal para mim. Normal. Esse sou eu, tá aqui, ó. São partes de você, né, Fiore? Isso. O resultado disso tudo está aqui. Fiore, você consegue nos calcular mais ou menos quantos livros você tem publicado? Difícil, né? São bastante textos, né? Muitos anos aí de poesia. Já são aí, vamos dizer, 50 anos de poesia. 50 anos? 50. Esse é um que eu fiz com o pessoal do mundo virtual. Não é nem poesia, é prosa. E calculando assim, eu chego perto dos 30, 29, 30, 31 livros solo. Eu não tenho o número exato. Agora, se eu pegar as antologias, são mais de 30, já está lá por perto dos 40. Então tá esparramado, e não são todos que estão aqui, não. É praticamente um livro por ano, né? Um livro por ano de vida. Estou com 62, Sim. Quase, né? E Novinho. Então, se pegar, dá um por ano, mas eu ainda tenho material para fazer até, vamos dizer, se eu viver 80, 85 anos, dá para soltar mais um livro por ano. Sem contar que com o material que eu já tenho. Sem contar que até os 80 anos, né, Fiore? Novos poemas vão entrar aí nessa cabecinha, com certeza. Espero que sim. Fiore, a poesia, ela pode ser tão simples, né? Tão singela, a ponto de tocar lá no nosso coraçãozinho. Certo. Mas, ao mesmo tempo, ela também pode ser bastante complexa, né? Nos seus sentidos aí literários, né? Teóricos. Sim, ela pode ser simples. Você fazer uma poesia para uma criança e você pode também fazer uma poesia filosófica, você pode fazer uma poesia política, contestando alguma coisa. E tem também uma linha que é a poesia dadaísta, que é o nada. Você fala, não diz nada. É o dadaísmo. Eu tenho muitas assim, inclusive. E dentro, né, de todos os textos que a gente vê, a gente encontra os seus gêneros dramáticos, as suas estruturas poéticas. Eu sei que você, Fiore, é uma pessoa que gosta bastante desse assunto, é bastante estudioso nesse sentido. Sim. Mas eu vou te começar com uma pergunta simples, que eu acho que é uma dúvida de todo mundo. Certo. Qual a diferença de poesia e poema? Poema é o texto. Eu fiz um texto. Ele pode ter ou não poesia. A poesia é o sentimento que tem no texto. E esse sentimento ele pode inclusive estar no quadro, um quadro cheio de poesia, uma cena de um filme cheia de poesia. Não necessariamente precisa ter textos. Não, a poesia ela é o sentimento. Ela é o estilo figurado, né? Isso. Então o poema é o texto. A poesia é o sentimento que o texto contém. Nós que viemos do teatro, a gente costuma utilizar muito o termo poético, né? Então quando a gente vê uma cenografia bonita ou uma plasticidade dentro de cena, a gente diz que está muito poético, né? Sim. Mas não há em nenhum local ali daquela estética um texto, uma linha de texto, mas a gente também nos permite dizer que aquilo é poesia. Eu acho que é mais ou menos isso que você quis dizer. Sim, né? É o sentimento. E dentro disso também você pode pôr uma arte dentro da outra, que é a intertextualidade. Entendi, bem legal. Bom, apesar então, né, Fiore, do poema, né, vamos chamar agora de poema,
poder ser bastante simples, né? E também já comentamos que ele também pode ser complexo e rico. Eu queria que você nos apresentasse algumas nomenclaturas, alguns nomes de estruturas poéticas que encontramos dentro de um poema, né? Porque a gente lê, mas a gente acaba não se importando com isso, mas a gente sabe que existe toda uma teoria, né, em cima dessa estrutura poética. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Bom, eu vou começar pelo soneto. O soneto ele é composto por 4 estrofes, 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3, certo? Dentro do 4-4-3-3 tem a distribuição de sílabas tônicas. Ele pode ser um soneto decassílabo, ele pode ser um endecassílabo com 11 sílabas, o deca é com 10, endeca com 11, dodecassílabo com 12 sílabas. Dentro do dodecassílabo pode ser um alexandrino, que tem 12 sílabas, com uma elisão entre o primeiro e o segundo hemistíquio, que são praticamente 2 versos dentro de um, e tem também toda a estrutura de rima. Então, se for falar do soneto, ele vai muito tempo, vai longe, certo? Aí nós podemos passar do soneto, nós podemos passar para o rondel, certo? O rondel, ele 4-4-5 é uma estrutura que foi desenvolvida na França, mas tem o rondel inglês e tem o francês, certo? E também é montado em cima de uma estrutura que tem repetições de versos. Tem o rondel francês e tem o rondel inglês, né? Já falei. E depois eu diria que tem o triolet. É uma fórmula que eu copiei. Eu li um poema do Machado de Assis. Difícil achar uma poesia assim, né? Que eu falar com o Machado de Assis é poeta. Eu li uma poesia do Machado de Assis, era um triolet. E eu até posso ler aqui para montar. Por favor. Olhei seu olhar e pude sentir o amor florescer em meu coração. Pensei ter tomado algum elixir. Olhei seu olhar e pude sentir. Aí eu repeti o primeiro. A musa, a mulher querendo se abrir, tal qual lua cheia ou flor em botão. Aí eu repito novamente. Olhei seu olhar e pude sentir o amor florescer em meu coração. Eu repito os 2 primeiros versos no final e o primeiro verso na quarta. É uma repetição. Isso é o triolet, certo? Eu pulei a sestina aqui porque é muito, muito complexa. A sestina, a fórmula da sestina, eu copiei do Camões, certo? Ele repete todas as palavras finais em 1, 2, 3, 4, 5, 6, em 6 estrofes, e a 7ª estrofe ele repete dentro de 3 versos todas as palavras finais. É um negócio... É como eu disse, né? Muitas pessoas leem poemas na sua simplicidade, né? Sem necessariamente prestar atenção, né, em toda essa estrutura. Mas eu queria conversar um pouquinho, né, e deixar claro que existe, né, complexidade, sim. Eu sinto uma similaridade, Fiore, né, com a música, né? Quando a gente está estudando música, a gente aprende, né, principalmente ao ler partituras, né, tempos, tons, né? A tônica é que conta, que dá o ritmo. Sim, é basicamente isso. Eu acho que eu não sei se a música se inspirou na literatura ou se foi o inverso, né? Eu acredito que seja uma coisa só. Você chegou num assunto, bem num ponto que está aqui, galope à beira-mar. É 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quem canta muito galope à beira-mar é o Zé Ramalho. Então os olhos azuis da menina bonita. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dá 11 sílabas. Aqui, ó, os olhos azuis da menina bonita enfeitam os sonhos do jovem que quer. Tá? Você vê que está bem ritmado. Aí continua. Sentir o sabor deste corpo mulher. O peito cativo doente palpita. Na fêmea que a fêmea faz graça, faz fita. Mas fêmea que a fêmea faz graça, faz fita. Mantém sua calma, conhece seu par. Não vai de primeira, vai bem devagar. Prepara o terreno, constrói um bom laço.
espera o momento, a certeza do passo. Na pesca, no aquário, prefere alto mar. Maravilha. Não pesca no aquário, prefere alto mar. E olha que quem lê uma letra de uma música não imagina que o autor utilizou dessas teorias, né? Que são bastante úteis ali para se eu espero alcançar este hit, ou se eu busco com que o leitor, né, se conquiste este ritmo ao ler o meu poema, né, é interessante colocar dentro das linhas todas essas estruturas, né? Aqui, Galope à Beira-Mar. E você pode observar que no Galope à Beira-Mar tem todo um sistema de rima. Sim. Certo? É rímico, né? Tem o rítmico, que é o ritmo, e o rímico, que é a rima, certo? E todas terminam fazendo alguma referência ao mar. Não pesca no aquário, prefere alto mar. Embaixo, mas quedam-se ante as belezas do mar. O Galope à Beira-Mar sempre termina com uma referência ao mar. Entendi. Certo? E aqui tem aqui, o poema ao contrário. A fórmula eu copiei da Cecília Meirelles. Lembrando? A fórmula, não o poema, a fórmula. Eu vi que ela escreveu um poema e depois o mesmo poema, ela lendo de baixo para cima, ele tem sentido. Só um adendo, pessoal. Lembrando que todos esses versos que estamos lendo são versos do Fiore. Isso. Tá? A gente está fazendo menções, né, a outros autores, mas todas essas linhas é do nosso querido Fiore aqui. Fui eu que escrevi. Então, eu li uma poesia da Cecília Meirelles que ela vem dentro de um contexto. Aí, o mesmo texto de baixo para cima tem sentido também. Nem sempre é o mesmo, às vezes até o contrário. Isso é uma genialidade, né? Sim. Aí eu peguei, vou fazer o meu também. Então eu fiz o texto e depois eu vi um passarinho da minha janela, estava feliz, inteiro nas mãos de Deus, sorri. De dentro do quarto a vida se abriu em flor, as asas da paz. Um cântico suave do lado de fora ecoou. No céu havia um pássaro livre. Aí você volta e tem o mesmo sentido. Havia um pássaro livre no céu, ecoou. Do lado de fora, um cântico suave, as asas da paz. Eu estou lendo sem interpretar, viu? Em flor, a vida se abriu, de dentro do quarto. Sorri, nas mãos de Deus inteiro. Estava feliz. Da minha janela eu ouvi um passarinho. É incrível, incrível. Fica difícil entender porque eu não estou interpretando e se for, vai demorar pra caramba. Não, mas cabe às pessoas a ler o seu livro, né, Fiore? Certo. Aqui vem uma outra. Eu escrevi uma poesia chamada Tautograma. Todas as palavras da poesia começam com a mesma letra. Letra D. Aqui. Letra D. Então, essa estrutura poética necessariamente precisa começar com a letra D, ou foi uma escolha? Eu escolhi a letra D. Sim. Tem outras, tem muitas, cada uma com uma letra. O Poetrix, inclusive, eu fiz com todas. De A a Z? De A a Z, e escolhendo, agora eu vou fazer um só com a letra, só com a vogal A, só com a vogal E. Isso aí eu brinquei de uma forma e publiquei tudo isso na Gazeta. Então, só um trechinho para ver. Distante das dívidas, determinado, deixei dificuldades, domei desejos. Doeu demais, doutores diziam, doidos, displicentes, destroem-se, demoram a descobrir déficits. Disso duvidei, dancei, danei-me. E vai. Tudo D. D. Isso, você acredita, Fiore, que isso é uma beleza da língua portuguesa? Né? Eu não conheço os outros idiomas e não posso dizer pelo chinês, mas o português é lindo demais. Temos tantos sinônimos da mesma palavra, né, Fiore? Sim, dá pra brincar muito com as palavras no português. Sim. Agora, nos demais, aí fica difícil, porque eu não conheço os outros. Vamos puxar uma sardinha para nós, né? Embora eu tenha estudado 4 ou 5 idiomas, o negócio é o português mesmo. Certo. Tem aqui, Indrizo. Aqui é mais a forma só. Uma estrofe de 3, uma estrofe de 3, uma de 1 e uma de 1. Apenas para localizar, poema com uma estrofe é o monostrófico. 2 estrofes dísticas. Terceto. Quadra ou quarteto. Quintilha. Sextilha. Setilha.
E aí vai. E Aí já fica um pouco mais fácil de compreender. fica. Para eu falar de tudo, de todas as formas, eu teria que selecionar, não tem como lembrar. Eu publiquei na Gazeta de Limeira de 2011 até 2019, mais ou menos. Eu publiquei mais de 80 formas diferentes. Então é muita coisa, não tem como Destas lembrar. 80, todas são realmente diferentes. Uma forma diferente da outra. O soneto, por exemplo, eu posso publicar um soneto 4/4, Tem as suas 3/3. variações. Aí eu ponho todas as tônicas obrigatórias, todas as sextas sílabas, eu ponho tônica. Aí é chamado de heróico. Eu posso colocar 3, 3, 10, aí tem outro nome. 4, 3, 3 tem outro nome. E aí vai. E vai, não tem. O Fiore, o poema hoje, né, apesar dessa complexidade, muitos gostam de escrever sem ter estes conhecimentos, né, que você nos É o verso explicou, livre. né? Ainda é poema, É? né? Claro que é. Ou não, né? Ou eu posso escrever algo hoje e ele obrigatoriamente precisa se encaixar em algum para ele ser poema. Não. É o verso livre. Você é livre para escrever o que você quiser. A poesia Da forma que permite você quiser. Você criou. essa liberdade. Sim. Não tem. E como é que a gente vai pôr a pessoa dentro de um caixotinho e falar é assim que tem que ser? Não, ela vai se expressar do jeito que ela sabe, do jeito que ela quer. Bem legal, Fiore. Foi uma aula aqui que você deu pra gente entender realmente que, apesar da poesia poder ser simples através de um verso livre, Certo. né, ela também tem toda essa complexidade que a própria literatura permite, né? Sim. Fiore, eu vou te fazer uma pergunta que talvez seja uma pergunta bem difícil para você, acho que você não vai conseguir me responder. De todo esse banquete que temos aqui na mesa, né, e de todos esses estilos, né, que você nos ensinou aqui, você tem preferência por algum enquanto escritor ou até mesmo enquanto leitor? Como leitor, às vezes a gente quer ler um texto enorme, um texto mais longo, mais trabalhado. Como escritor, depende do mote, depende do... Por exemplo, se eu vou entrar num concurso de soneto, preciso escrever um soneto, então eu vou escrever um soneto. Então, depende da razão, do motivo, do mote. Então, eu acho que o ideal é a gente estar preparado sempre para fazer aquilo que a gente se propõe a fazer. Eu gosto muito do soneto, certo? Mas também escrevo o haikai, que é pequeno, o poetrix, que é pequeno, o dístico e outras formas também, para exercitar. Eu vou então, já que você disse que gosta muito de sonetos, eu vou ler um soneto teu. Certo. Eu vou ler Filho Pródigo, soneto com versos sáficos. Sáfico. Tônicas na 4, 8 e 10, em todas. Vamos lá. E fez-se a paz no coração. O amor olhou para si, sentiu a luz brilhar. Num gesto humilde, viu brotar a flor. Subiu ao céu, falou com Deus no altar. O que houve ali foi um divino toque, que atinge a alma e o corpo inteiro treme. Tal qual um raio fulminante, um choque. Levou a pique, em altar, sem leme. Um peito rude, entregue ao vácuo, ao nada. De rosto em terra, ergueu o olhar, chorou, pediu perdão, abaixou a fronte, orou, com tanta fé que o sol clareou a estrada, e assim foi ao renascer o brilho, que o pai, feliz, abriu a casa ao filho. Fiore, muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Por todos esses versos, por esse banquete aqui posto à mesa pra gente e por esse papo sobre poesia. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade de participar desse projeto tão bonito. Bom, agora estamos aqui com a Lu Celeste, mas antes de mais nada, Lu, como a gente pode te chamar? Luana de Fátima ou Lu Celeste? Lu Celeste. Então nos conte, Lu Celeste, qual que é a sua relação de vida
Lu, com a poesia? Você que é uma poeta tão jovem no meio de tantas experiências, né, de poetas na cidade. Me conte como é que foi a sua relação com a poesia, quando você começou a escrever, qual foi a sua primeira poesia que você leu, né, lá enquanto criança. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Nem tão jovem assim, né, Guto? É jovem sim, vai, para. Nossa, eu não lembro a primeira poesia que eu li. Então quer dizer que faz muito tempo, Faz né? muito tempo, muito tempo. Eu lembro que eu gostava de ler bastante os livros do Tony Brandão, quando eu era criança. Mas poesia, eu não lembro qual foi a primeira. Quando eu era criança eu lia bastante a coleção Vagalume. Na escola, né? Aqueles livrinhos fininhos. Tony Brandão também. Eu tinha pavor, porque quando eu pegava aqueles livrão, eu falava, ai, mas é muito grande. Todo mundo tem isso, né? A gente muda, né? Depois que a gente aprende a ler, pega o gosto pela leitura, quanto maior o livro, melhor, né? E você lê numa noite. Quando tá acabando, dá aquela, né, aquela angústia, né? É bem parecido com a gente tá assistindo uma série, né? Um filme que tá acabando e você fala, não, vai acabar, não vai acabar. E quando tá nada resolvido e tá acabando? Mesma coisa, né? Aí você fica, como vai acabar e não tem nada resolvido nessa história ainda? Mas como que é, Lu, a sua vivência, né, com a poesia? O que a poesia significa hoje na sua vida? A minha poesia é a minha forma de me expressar. Tipo, eu tenho muitas dificuldades para me expressar, então através da poesia eu consigo colocar para fora tanto as coisas que eu estou sentindo como a minha percepção de mundo. As coisas como eu vejo. Então a poesia é um meio que eu encontro de expor o que está aqui dentro para as pessoas. Entendi, é uma forma de expressão que você identificou na sua vida, né? A poesia. Sim. Lu, a poesia muitas vezes é um abraço amigo, né? Daqueles raros que conseguem nos entender, né? Quando você escreve os seus versos, você se sente abraçada dessa mesma maneira que você recebe esse abraço de um amigo, de um familiar. A poesia te conforta também dessa maneira? Sim, a poesia me conforta muito, porque às vezes eu escrevo coisas que às vezes não é pra mim, mas que encaixa pra mim, na maioria das vezes. Então sim, ela é um conforto. E geralmente as poesias que você escreve são mais para você mesmo ou não? Ou é algo que você observa sobre o mundo, que você observa de uma pessoa? De modo geral, a maioria dos poemas, ele tem que sentido? São mais íntimos de você? Ou é uma coisa mais generalizada mesmo, que você gosta de colocar em palavras? Eu ia falar que tudo depende, mas antigamente eu costumava escrever de forma generalizada, olhando para fora, com as percepções de mundo. Hoje eu acho que eu me conecto melhor com a poesia ou com os meus textos, de ser uma coisa mais íntima. Eu acho que eu tenho escrito de uma forma que realmente sou eu, Luana, escrevendo. Eu acho que hoje é mais íntimo. Entendi. Bom, você é muito jovem sim, tá? Não vem falar que não é. Principalmente falando, né, dessa sociedade dos poetas que temos aqui na cidade, né? Como é que você se sente, Lu, sendo uma poeta, né, iniciando tão cedo, já com o lançamento de livros, no meio, né, de todas essas pessoas experientes na cidade? Você se sente acolhida? As pessoas te acolhem ou você sente um distanciamento? Como é que é isso? Eu me sinto muito acolhida, muito, pelos poetas, pelas pessoas que me leem. É um acolhimento muito grande. Outro dia me chamaram para declamar em um evento e eu falei, nossa, que legal. E fazia muito tempo que eu não declamava. E você me chamou pro projeto e eu fiquei super feliz, porque ver meu poema se transformar em algo é maravilhoso. E eu me sinto muito acolhida por todo mundo. E às vezes eu vejo poetas mais velhos que eu, tipo a Veraís, que ela sempre comenta minhas coisas. E ela fala que eu sou jovem com uma mente tão madura pelas coisas que eu escrevo. E é isso. Sim, eles me acolhem muito. Eu já imaginava isso, né? Talvez seja até uma pergunta sem sentido nenhum, porque eu tenho certeza, conhecendo, né, todos os poetas da cidade, né, que é, né, um pessoal tão unido, né? Uhum. Não existe rivalidade alguma, né? É sempre uma troca, sempre uma comunhão, né? E justamente a ideia do projeto, né, do nosso cabaré, foi realmente essa mistura, né, essa miscigenação. Nós convidamos o Fiore, né, e o Otacílio junto com a Maria Rita.
Mas também a gente convidou o Everaldo e você, né, que são pessoas jovens, né, para dar esse contraste mesmo da poesia, né, de todos os gêneros ali dentro do nosso sarau, tá? Lu, nós vivemos uma geração onde tudo tem pressa, né? Inclusive, se eu preciso fazer uma publicidade, por exemplo, em algum lugar eu preciso medir, né, meticulosamente quais palavras colocar ali, porque as pessoas vão passar e às vezes vão ler, às vezes não, né? A gente vive esse mundo líquido, né? E o que você sente aí no seu coraçãozinho quando você vê uma pessoa parar tudo para ler o seu poema e aí depois ainda comentar sobre ele, visto, né, todo esse contexto que a gente vive atualmente, né, com os textos, né, com a leitura? Tem que ser rápido. Como que é isso? Você se sente orgulhosa? Orgulho e gratidão. Muita gratidão, porque realmente as pessoas têm pressa hoje em dia, muita pressa. Então quando alguém para ali para ler meu texto inteiro. Ontem eu escrevi um texto, uma pessoa leu e me chamou no privado para comentar sobre. Olha aí. Eu falei, nossa, que bacana. Então eu sinto muita gratidão por isso. É gostoso, né? Aquece o coração. Dá vontade de escrever cada vez mais, né? Sim. Porque, pelo menos, eu não sou poeta, né? Longe disso, mas como ator, né? Como diretor de teatro, às vezes precisamos escrever, né? E nossa, a gente somos muito críticos, né? A gente escreve uma linha, duas, lê, apaga, muda uma linha, e aí a gente fica pensando assim, mas meu Deus, será que a pessoa vai reparar, né? Todas essas alterações que eu fiz? Mas sim, né? A gente está ali lapidando, né, uma obra de arte, né, gerando um filho, né, que é aquele texto. E quando a gente compartilha isso, as pessoas lêem e depois comenta, né, aí a gente fala, ufa, missão cumprida, né? Sim. Todo aquele trabalho, todo aquele tempo que a gente se dedicou valeu a pena, né? Porque provavelmente foi um abraço que demos naquela pessoa, né? Mas é o que a pessoa está precisando ouvir. Eu recebi alguém falar assim, nossa, eu precisava muito ouvir isso hoje. Nossa, parece que você descreveu o que eu estou sentindo. Sim, exatamente. Então, é basicamente isso mesmo, abraçar a pessoa. Lu, para você é mais fácil falar, né, em voz sobre um assunto ou escrever sobre ele? Escrever. Eu tinha um ex e a gente trocava e-mails. Antes do WhatsApp? Não, com o WhatsApp, porque o e-mail é mais formal, né? Mais formal. Então, escrever pra mim é realmente a minha forma de me expressar. É mais fácil do que falar. Sim, pra falar eu tenho certa dificuldade. Estou trabalhando isso, mas eu tenho dificuldade. Aproveitando, Lu, esse mundo líquido, né, que a gente vive, né, atualmente, tem um poema que chama Likes, né, que é um poema que fala dessa situação, né, onde cada vez mais as pessoas estão se encontrando virtualmente, né, ou fazendo coisas com o objetivo de receber simplesmente uma curtida, né, de um estranho, né, e eu acho que o poema fala um pouco disso. Eu vou pedir depois para você ler um poema um dos poemas que você gosta, isso se tiver, né, um preferido, mas eu gostei muito desse, vou ler, tá? Tá bom. O poema chama Likes, de Lu Celeste, e diz o seguinte: o contato cada vez mais escasso, a gente escreve beijos, a gente digita abraços. A tecnologia tão eficaz, criada para a vida facilitar, tem transformado gerações em pobres escravos do celular. O toque apenas no touchscreen, a felicidade é ter muitos likes, fazer stories que não tem mais fim, exibindo uma vida longe da realidade. Olhos sempre vibrados na tela, não olhamos uns para os outros, não olhamos sequer pela janela. Será que estamos doentes? E a tecnologia irá superar a humanidade? Será que ainda tem conserto? Ou restará apenas zumbis com vaidades? A cada dia mais próximos e cada vez mais distantes, cada dia mais atualizados e cada vez mais alienados, em busca de likes e mais likes, expondo a felicidade, entre aspas, como em uma vitrine. O desejo crescente por exibir aquilo que apenas deveria estar sendo vivido.
Os amigos se reúnem na mesa do bar, mas não há interação entre eles. Cada um pega seu celular para mostrar ao resto do mundo que não se importa. O que estão fazendo ali? Se despedem com os status cheios de visualizações, a foto do rolê cheia de curtidas, o ego massageado pela falsa aceitação que parece existir, mas no fim, todos foram embora sem aproveitar de fato o que juntos foram fazer ali. Essa é uma visão, né, bem disso que estamos falando, né? Sobre esse distanciamento. Atualmente estamos vivendo um distanciamento por obrigação, mas será que já há muito tempo isso já não está acontecendo, né? Já, porque esses poemas são antes pandemia, tá? Pois é. Eu vou pedir para você ler um pra gente, Lu. Acho que você selecionou um, né, que você gosta muito. E já aproveito e te fazer uma pergunta. Existe um poema seu predileto? É possível um poeta ter o seu poema predileto? Sim. Tem um poema recente, que foi o poema que eles escolheram para interpretar. E ele é meu predileto. Eu adoro aquele poema. Não sei ele de cor porque eu escrevi faz pouco tempo, mas se tornou o meu preferido. Que é o Não Há Nada Para Levar. Não Há Nada Para Levar. E sim, um poeta escolhe. Eu acho que em fases da vida a gente tem poemas preferidos. Eu acho que não é para sempre, na minha visão. Mas nessa fase da minha vida, aquele é o meu poema favorito. Esse que eu vou ler é um que eu gosto muito também, que chama Conexão. Busco a conexão do antigo eu com o novo eu, como se montasse um quebra-cabeças. Estou tentando encaixar todas as partes. Busco coexistir com tudo que já coube e hoje não cabe mais, com os sonhos que ainda importam e com os que já deixei para trás. Como partes de algo que já foi partes quebradas, partes inteiras, partes a se consertar. Busco encaixar. Uma infinidade de coisas cabe na gente. O velho, o novo, o agora, o depois. Somos fragmentados, numa incansável busca por se inteirar, se encher de si, com todas as partes. Mas será mesmo que dá? Será que cabe tudo? E tentamos coexistir com o que somos, o que fomos, o que gostaríamos de ser. Coexistir com uma infinidade de possibilidades, sonhos, medos, lembranças. Apenas coexistir. Lindo, maravilha. Lu, muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço, Guta. Pela distância, nós não conseguimos falar com o nosso querido Everaldo Magalhães. Mas é claro que a gente fez questão de deixar algumas perguntinhas para ele responder lá da casa dele. Fala aí, Everaldo. Eu também já como as outras crianças também, gostava de jogar bola, tudo, essas coisas. O primeiro contato com a poesia foi em 94, né? Em um festival que teve, um projeto chamado Em Nome da Poesia, no Colégio Tatuíbi, e eu fui incentivado pelo professor Divaldo Rofato a escrever um poema. Ali foi o meu primeiro contato, né? De lá pra cá eu continuei escrevendo, às vezes eu percebi que a inspiração vinha, né? E eu sempre continuei escrevendo, e daí mais pra frente eu acabei até fazendo um blog para me ter armazenado todos os meus poemas. E assim foi indo. Até a chegada das redes sociais, do Facebook, foi quando eu comecei a postar elas em grupos poéticos, sabe? Aí, numa dessas aí eu encontrei uma poetisa aqui de Iracemápolis, que ela me apresentou o grupo aqui de Limeira, que eu não conhecia até então. Aí, através desse grupo, eu continuei seguindo ele, postando lá minhas poesias, veio o convite para participar de uma antologia chamado Verso Amigo, e ali foi onde eu pude publicar pela primeira vez. Aí esse Verso Amigo hoje ele tá indo para o 5º volume, eu participei do volume 3, volume 4 e vai sair agora o volume 5 também, estarei participando. É gratificante pra gente, assim, que escreve, ver assim, às vezes um comentário, até mesmo uma curtida, assim. Agora, representando assim, é algo inédito agora, o que está acontecendo aqui, que eu não tive ainda.
Eu tive o prazer assim, de um sarau, umas crianças lendo meu poema, também a gente fica muito feliz, sabe? É bem difícil, mas um poema, o Manifesto Caligráfico, eu escrevi esse poema, ele deu o nome para minha página. É um poema assim que eu gosto muito. Tem vários poemas, é difícil falar somente um. Tem A Fé como Guia, eu gosto muito. É importante conhecer, né? Eu acho que você lê um poema, às vezes você pode até despertar em você outros sentidos, sabe? Às vezes você até pode escrever, começar a gostar através da leitura, começar a querer escrever também. E o poema, para mim, assim, é uma terapia, assim, para mim. Ele é um diálogo comigo mesmo primeiro e depois se externa até as duas pessoas, mas primeiro ele é um diálogo interno, assim, comigo. Eu tenho um poema aqui que eu gosto muito, chamado Retomada. É mais ou menos assim, né? Enquanto a espera, o descanso. Para a retomada. No passo a passo, fé ao caminhar. Atitudes para a conquista. Às vezes, é necessário uma pausa. Recuperar o fôlego. Respeitar o tempo. Suas realizações têm hora marcada. Quando menos se espera, elas se estabelecem. A vontade dele prevalece. Não compete a nós. Vão muito além de nossas expectativas. Por isso, não devemos questionar os planos por ele traçados, os diversos obstáculos, as decisões divinas.